Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências. O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Da finalidade e dos princípios básicos da Previdência Social. Artigo 1º. A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Artigo 2º. A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos. Inciso 1. Universalidade de participação nos planos previdenciários. Inciso 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Inciso 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. Inciso 4. Cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente. Inciso 5. Irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo. Inciso 6. Valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao do salário mínimo. Inciso 7. Previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional. Inciso 8. Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados. Parágrafo único. A participação referida no inciso 8 deste artigo será efetivada a nível federal, estadual e municipal. Artigo 3º. Fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, órgão superior de deliberação colegiada, que terá como membros. Inciso 1. 6 representantes do Governo Federal. Inciso 2. 9 representantes da sociedade civil, sendo, alínea A, 3 representantes dos aposentados e pensionistas, alínea B, 3 representantes dos trabalhadores em atividade, alínea C, 3 representantes dos empregadores. Parágrafo 1º. Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos, de imediato, uma única vez. Parágrafo 2º. Os representantes dos trabalhadores em atividade, dos aposentados, dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. Parágrafo 3º. O CNPS reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, por convocação de seu presidente, não podendo ser adiada a reunião por mais de 15 dias se houver requerimento nesse sentido da maioria dos conselheiros. Parágrafo 4º. Poderá ser convocada reunião extraordinária por seu presidente ou a requerimento de 1/3 de seus membros, conforme dispuser o regimento interno do CNPS. Parágrafo 5º. Revogado. Parágrafo 6º. As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrentes das atividades do Conselho, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais. Parágrafo 7º. Aos membros do CNPS, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até 1 ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo judicial. Parágrafo 8º. Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social proporcionar ao CNPS os meios necessários ao exercício de suas competências, para o que contará com uma Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Previdência Social.
Parágrafo 9º. O CNPS deverá se instalar no prazo de 30 dias a contar da publicação desta lei. Artigo 4º. Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, inciso 1, estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social, inciso 2, participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária, inciso 3, apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social, inciso 4, apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social, antes de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social, inciso 5, acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito da Previdência Social, inciso 6, acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social, inciso 7, apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa. Inciso 8. Estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral ou do Presidente do INSS para formalização de desistência ou transigência judiciais, conforme o disposto no artigo 132. Inciso 9. Elaborar e aprovar seu regimento interno. Parágrafo único. As decisões proferidas pelo CNPS deverão ser publicadas no Diário Oficial da União. Artigo 5º. Compete aos órgãos governamentais. Inciso 1. Prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do CNPS, fornecendo inclusive estudos técnicos. Inciso 2. Encaminhar ao CNPS, com antecedência mínima de 2 meses do seu envio ao Congresso Nacional, a proposta orçamentária da Previdência Social, devidamente detalhada. Artigo 6º. Haverá, no âmbito da Previdência Social, uma ouvidoria geral, cujas atribuições serão definidas em regulamento. Artigos 7º e 8º, revogados. Título 2. Do Plano de Benefícios da Previdência Social. Capítulo único. Dos regimes de previdência social. Artigo 9º. A Previdência Social compreende: inciso 1. O regime geral de previdência social. Inciso 2. O regime facultativo complementar de previdência social. Parágrafo 1º. O regime geral de previdência social, RGPS, garante a cobertura de todas as situações expressas no artigo 1º desta lei, exceto as de desemprego involuntário, objeto de lei específica, e de aposentadoria por tempo de contribuição para o trabalhador, de que trata o parágrafo 2º do artigo 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Parágrafo 2º. O regime facultativo complementar de previdência social será objeto de lei específica. Título 3. Do regime geral de previdência social. Capítulo 1. Dos beneficiários. Artigo 10. Os beneficiários do regime geral de previdência social classificam-se como segurados e dependentes, nos termos das seções 1 e 2 deste capítulo. Seção 1. Dos segurados. Artigo 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 1. Como empregado. Alínea A. Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Alínea B. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. Alínea C. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. Alínea D.
aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Alínea E. O brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio. Alínea F. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença à empresa brasileira de capital nacional. Alínea G. O servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas federais. Alínea H. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Alínea I. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Alínea J. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Inciso 2. Como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. Inciso 3. E 4. Revogados. Inciso 5. Como contribuinte individual. Alínea A. A pessoa física, proprietária ou não, que explora a atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais, ou, quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos. Ou ainda nas hipóteses dos parágrafos 9 e 10 deste artigo. Alínea B. A pessoa física, proprietária ou não, que explora a atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Alínea C. O ministro de confissão religiosa e o membro do Instituto de Vida Consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Alínea D. Revogado. Alínea E. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Alínea F. O titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou o administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. Alínea G. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. Alínea H. A pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Inciso 6. Como trabalhador avulso, quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. Inciso 7. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de. Alínea A.
produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meio outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore a atividade. 1. Agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. 2. De seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso 12 do caput do artigo 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida. A linha B. Pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. E. A linha C. Cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. Parágrafo 1º. Entende-se como o regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Parágrafo 2º. Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. Parágrafo 3º. O aposentado pelo regime geral de previdência social RGPS que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para fins de custeio da Seguridade Social. Parágrafo 4º. O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no regime geral de previdência social RGPS de antes da investidura. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto na linha G do inciso 1 do caput ao ocupante de cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações. Parágrafo 6º. Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. Parágrafo 7º. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a linha G do inciso 5 do caput deste artigo, em épocas de safra, à razão de, no máximo, 120 pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho. Parágrafo 8º. Não descaracteriza a condição de segurado especial. Inciso 1. A outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que o outorgante e o outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar. Inciso 2. A exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. Inciso 3. A participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. E. Inciso 4. Ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo. Inciso 5. A utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do parágrafo 11 do artigo 25 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. E. Inciso 6.
A associação em cooperativa agropecuária. Parágrafo 9º. Não é segurado especial um membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: inciso 1. Benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Inciso 2. Benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso 4 do parágrafo 8º deste artigo. Inciso 3. Exercício de atividade remunerada em período de entre-safra ou do defeso, não superior a 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no parágrafo 13 do artigo 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Inciso 4. Exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais. Inciso 5. Exercício de mandato de vereador do município em que desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no parágrafo 13 do artigo 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Inciso 6. Parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso 1 do parágrafo 8º deste artigo. Inciso 7. Atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda o menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. E, inciso 8. Atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria. Inciso 1. A contar do primeiro dia do mês em que, alínea A, deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7 do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 15 desta lei, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso 1 do parágrafo 8º deste artigo. Alínea B. Se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regime geral de previdência social, ressalvado o disposto nos incisos 3, 5, 7 e 8 do parágrafo 9º deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 15 desta lei, e, alínea C, tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário. Inciso 2. A contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de, alínea A, utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o parágrafo 7º deste artigo, alínea B, dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso 3 do parágrafo 9º deste artigo, e, alínea C, dias de hospedagem a que se refere o inciso 2 do parágrafo 8º deste artigo. Parágrafo 11. Aplica-se o disposto na linha A do inciso 5 do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada. Artigo 12. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social consubstanciado nesta lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Parágrafo 1º. Caso o servidor ou militar venham a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Parágrafo 2º. Caso o servidor ou militar, amparados por regime próprio de previdência social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação, nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição.
Artigo 13. É segurado facultativo maior de 14 anos que se filiar ao regime geral de previdência social, mediante contribuição, desde que não incluído nas disposições do artigo 11. Artigo 14. Consideram-se: inciso 1. Empresa, a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. Inciso 2. Empregador doméstico, a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Parágrafo único. Equipara-se à empresa, para os efeitos desta lei, o contribuinte individual em relação ao segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras. Artigo 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições. Inciso 1. Sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício. Inciso 2. Até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Inciso 3. Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Inciso 4. Até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. Inciso 5. Até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. Inciso 6. Até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. Parágrafo 1º. O prazo do inciso 2 será prorrogado para até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Parágrafo 2º. Os prazos do inciso 2 ou do parágrafo 1º serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Parágrafo 3º. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. Parágrafo 4º. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no plano de custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente a um mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos. Seção 2. Dos dependentes. Artigo 16. São beneficiários do regime geral de previdência social, na condição de dependentes do segurado. Inciso 1. O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Inciso 2. Os pais. Inciso 3. O irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Inciso 4. Revogada. Parágrafo 1º. A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes. Parágrafo 2º. O enteado e um menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento. Parágrafo 3º. Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal.
Parágrafo 4º. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso 1 é presumida e a das demais deve ser comprovada. Seção 3. Das inscrições. Artigo 17. O regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos dependentes. Parágrafo 1º. Incumbe ao dependente promover a sua inscrição quando do requerimento do benefício a que estiver habilitado. Parágrafo 2º. O cancelamento da inscrição do cônjuge se processa em face de separação judicial ou divórcio sem direito a alimentos, certidão de anulação de casamento, certidão de óbito ou sentença judicial, transitada em julgado. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. A inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao seu respectivo grupo familiar e conterá, além das informações pessoais, a identificação da propriedade em que desenvolve a atividade e a que título, se nela reside ou o município onde reside, quando for o caso, a identificação e inscrição da pessoa responsável pela unidade familiar. Parágrafo 5º. O segurado especial integrante de grupo familiar que não seja proprietário ou dono do imóvel rural em que desenvolve sua atividade deverá informar, no ato da inscrição, conforme o caso, o nome do parceiro ou meio outorgante, arrendador, comodante ou assemelhado. Parágrafo 6º. Simultaneamente com a inscrição do segurado especial, será atribuído ao grupo familiar número de cadastro específico do INSS, SEI, para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias. Capítulo 2. Das prestações em geral. Seção 1. Das espécies de prestações. Artigo 18. O regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços. Inciso 1. Quanto ao segurado, alínea A. Aposentadoria por invalidez. Alínea B. Aposentadoria por idade. Alínea C. Aposentadoria por tempo de contribuição. Alínea D. Aposentadoria especial. Alínea E. Auxílio doença. Alínea F. Salário família. Alínea G. Salário maternidade. Alínea H. Auxílio acidente. Alínea I. Revogada. Inciso 2. Quanto ao dependente. Alínea A. Pensão por morte. Alínea B. Auxílio reclusão. Inciso 3. Quanto ao segurado e dependente. Alínea A. Revogada. Alínea B. Serviço social. Alínea C. Reabilitação profissional. Parágrafo 1º. Somente poderão beneficiar-se do auxílio acidente os segurados incluídos nos incisos 1, 6 e 7 do artigo 11 desta lei. Parágrafo 2º. O aposentado pelo regime geral de previdência social RGPS que permanecer em atividade sujeita a este regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da previdência social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário família e à reabilitação profissional, quando empregado. Parágrafo 3º. O segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e o segurado facultativo que contribuam na forma do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não farão jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Artigo 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Parágrafo 1º. A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Parágrafo 2º. Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.
Parágrafo 3º. É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. Parágrafo 4º. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o regulamento. Artigo 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. Inciso 1. Doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Inciso 2. Doença do trabalho, assim entendida adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso 1. Parágrafo 1º. Não são consideradas como doença do trabalho: alínea A. A doença degenerativa. Alínea B. A inerente a grupo etário. Alínea C. A que não produz a incapacidade laborativa. Alínea D. A doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Parágrafo 2º. Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos 1 e 2 deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho. Artigo 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta lei. Inciso 1. O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação. Inciso 2. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de: alínea A. Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Alínea B. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Alínea C. Ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. Alínea D. Ato de pessoa privada do uso da razão. Alínea E. Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Inciso 3. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Inciso 4. O acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho. Alínea A. Na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. Alínea B. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Alínea C. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado. Alínea D. No percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Parágrafo 1º. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Parágrafo 2º. Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associa ou se superpõe às consequências do anterior. Artigo 21. A.
A perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo decorrente da relação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças, CID, em conformidade com o que dispuser o regulamento. Parágrafo 1º. A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto neste artigo quando demonstrada a inexistência do nexo de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 2º. A empresa poderá requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso com efeito suspensivo, da empresa ou do segurado, ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Artigo 22. A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social. Parágrafo 1º. Da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que corresponda a sua categoria. Parágrafo 2º. Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o prazo previsto neste artigo. Parágrafo 3º. A comunicação a que se refere o parágrafo 2º, não exime a empresa de responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto neste artigo. Parágrafo 4º. Os sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança, pela Previdência Social, das multas previstas neste artigo. Parágrafo 5º. A multa de que trata este artigo não se aplica na hipótese do caput do artigo 21-A. Artigo 23. Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro. Seção 2. Dos períodos de carência. Artigo 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Parágrafo único. Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, um terço do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido. Vide Medida Provisória número 242, de 2005. Artigo 25. A concessão das prestações pecuniárias do regime geral de previdência social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no artigo 26. Inciso 1. Auxílio doença e aposentadoria por invalidez. 12. Contribuições mensais. Inciso 2. Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial. 180 contribuições mensais. Inciso 3. Salário maternidade para asseguradas de que tratam os incisos 5 e 7 do artigo 11 e o artigo 13. 10 contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do artigo 39 desta lei. Parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso 3 será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado. Artigo 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações. Inciso 1.
pensão por morte, auxílio reclusão, salário família e auxílio acidente. Inciso 2. Auxílio doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao regime geral de previdência social, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. Inciso 3. Os benefícios concedidos na forma do inciso 1 do artigo 39, aos segurados especiais referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei. Inciso 4. Serviço social. Inciso 5. Reabilitação profissional. Inciso 6. Salário maternidade para asseguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica. Artigo 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições. Inciso 1. Referentes ao período a partir da data da filiação ao regime geral de previdência social, no caso dos segurados empregados e trabalhadores avulsos referidos nos incisos 1 e 6 do artigo 11. Inciso 2. Realizadas a contar da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados empregado doméstico, contribuinte individual, especial e facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos 2, 5 e 7 do artigo 11 e no artigo 13. Seção 3. Do cálculo do valor dos benefícios. Subseção 1. Do salário de benefício. Artigo 28. O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial e o decorrente de acidente do trabalho, exceto o salário família e o salário maternidade, será calculado com base no salário de benefício. Parágrafos 1º ao 4º. Revogados. Artigo 29. O salário de benefício consiste, inciso 1. Para os benefícios de que tratam as alíneas B e C do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário. Inciso 2. Para os benefícios de que tratam as alíneas A, D e H do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º, o valor do salário de benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário de contribuição na data de início do benefício. Parágrafo 3º. Serão considerados para cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias, exceto o 13º salário, gratificação natalina. Parágrafo 4º. Não será considerado, para o cálculo do salário de benefício, o aumento dos salários de contribuição que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos 36 meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva. Parágrafo 5º. Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário de contribuição, no período, o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de um salário mínimo.
Parágrafo 6º. O salário de benefício do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário mínimo, ressalvado o disposto no inciso 2 do artigo 39 e nos parágrafos 3º e 4º do artigo 48 desta lei. 1 e 2. Revogados. Parágrafo 7º. O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, segundo a fórmula constante do anexo desta lei. Parágrafo 8º. Para efeito do disposto no parágrafo 7º, a expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. Parágrafo 9º. Para efeito da aplicação do fator previdenciário, ao tempo de contribuição do segurado serão adicionados: inciso 1. 5 anos, quando se tratar de mulher. Inciso 2. 5 anos, quando se tratar de professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Inciso 3. 10 anos, quando se tratar de professora que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Artigo 29-A. O INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário de benefício, comprovação de filiação ao regime geral de previdência social, tempo de contribuição e relação de emprego. Parágrafo 1º. O INSS terá até 180 dias, contados a partir da solicitação do pedido, para fornecer ao segurado as informações previstas no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a inclusão, exclusão ou retificação de informações constantes do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS. Parágrafo 3º. A aceitação de informações relativas a vínculos e remunerações inseridas extemporaneamente no CNIS, inclusive retificações de informações anteriormente inseridas, fica condicionada à comprovação dos dados ou das divergências apontadas, conforme critérios definidos em regulamento. Parágrafo 4º. Considera-se extemporânea a inserção de dados decorrentes de documento inicial ou de retificação de dados anteriormente informados, quando o documento ou a retificação, ou a informação retificadora, forem apresentados após os prazos estabelecidos em regulamento. Parágrafo 5º. Havendo dúvida sobre a regularidade do vínculo incluído no CNIS e inexistência de informações sobre remunerações e contribuições, o INSS exigirá a apresentação dos documentos que serviram de base à anotação, sob pena de exclusão do período. Artigo 29-B. Os salários de contribuição considerados no cálculo do valor do benefício serão corrigidos mês a mês de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Artigos 30 e 31. Revogados. Artigo 31. O valor mensal do auxílio acidente integra o salário de contribuição, para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria, observado, no que couber, o disposto no artigo 29 e no artigo 86, parágrafo 5º. Artigo 32. O salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de cálculo, observado o disposto no artigo 29 as normas seguintes. Inciso 1. Quando o segurado satisfizer, em relação a cada atividade, as condições do benefício requerido, o salário de benefício será calculado com base na soma dos respectivos salários de contribuição. Inciso 2.
Quando não se verificar a hipótese do inciso anterior, o salário de benefício corresponde à soma das seguintes parcelas. Alínea A. O salário de benefício calculado com base nos salários de contribuição das atividades em relação às quais são atendidas as condições do benefício requerido. Alínea B. Um percentual da média do salário de contribuição de cada uma das demais atividades, equivalente à relação entre o número de meses completo de contribuição e os do período de carência do benefício requerido. Inciso 3. Quando se tratar de benefício por tempo de serviço, o percentual da alínea B do inciso 2 será o resultante da relação entre os anos completos de atividade e o número de anos de serviço considerado para a concessão do benefício. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo do salário de contribuição, contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto neste artigo ao segurado que tenha sofrido redução do salário de contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite máximo desse salário. Subseção 2. Da renda mensal do benefício. Artigo 33. A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado não terá valor inferior ao do salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário de contribuição, ressalvado o disposto no artigo 45 desta lei. Artigo 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, serão computados. Inciso 1. Para o segurado empregado e trabalhador avulso, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis. Inciso 2. Para o segurado empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial, o valor mensal do auxílio acidente, considerado como salário de contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria, nos termos do artigo 31. Inciso 3. Para os demais segurados, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições efetivamente recolhidas. Artigo 35. Ao segurado empregado e ao trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor dos seus salários de contribuição no período básico de cálculo, será concedido benefício de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada, quando da apresentação de prova dos salários de contribuição. Artigo 36. Para o segurado empregado doméstico que, tendo satisfeito as condições exigidas para a concessão do benefício requerido, não comprovar o efetivo recolhimento das contribuições devidas, será concedido benefício de valor mínimo, devendo sua renda ser recalculada quando da apresentação da prova do recolhimento das contribuições. Artigo 37. A renda mensal inicial, recalculada de acordo com o disposto nos artigos 35 e 36, deve ser reajustada como a dos benefícios correspondentes com igual data de início e substituirá, a partir da data do requerimento de revisão do valor do benefício, a renda mensal que prevalecia até então. Artigo 38. Sem prejuízo do disposto nos artigos 35 e 36, cabe à Previdência Social manter cadastro dos segurados com todos os informes necessários para o cálculo da renda mensal dos benefícios. Artigo 38-A. O Ministério da Previdência Social desenvolverá programa de cadastramento dos segurados especiais, observado o disposto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 17 desta lei, podendo para tanto firmar convênio com órgãos federais, estaduais ou do Distrito Federal e dos municípios, bem como com entidades de classe, em especial as respectivas confederações ou federações.
Parágrafo 1º. O programa de que trata o caput deste artigo deverá prever a manutenção e a atualização anual do cadastro, e as informações nele contidas não dispensam a apresentação dos documentos previstos no artigo 106 desta lei. Parágrafo 2º. Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar nenhum ônus para os segurados, sejam eles filiados ou não às entidades conveniadas. Artigo 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, fica garantida a concessão. Inciso 1. De aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido. Ou, inciso 2. Dos benefícios especificados nesta lei, observados os critérios e a forma de cálculo estabelecidos, desde que contribuam facultativamente para a Previdência Social, na forma estipulada no plano de custeio da Seguridade Social. Parágrafo único. Para a segurada especial fica garantida a concessão do salário maternidade no valor de 1 salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 meses imediatamente anteriores ao do início do benefício. Artigo 40. É devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social que, durante o ano, recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Vide Decreto número 6.927, de 2009. Vide Decreto número 7.782, de 2012. Parágrafo único. O abono anual será calculado, no que couber, da mesma forma que a gratificação de Natal dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano. Seção 4. Do reajustamento do valor dos benefícios. Artigo 41. Revogado. Artigo 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pró rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Parágrafo 1º. Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário de benefício na data do reajustamento, respeitados os direitos adquiridos. Parágrafo 2º. Os benefícios com renda mensal superior a um salário mínimo serão pagos do primeiro ao quinto dia útil do mês subsequente ao de sua competência, observada a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento. Parágrafo 3º. Os benefícios com renda mensal no valor de até um salário mínimo serão pagos no período compreendido entre o quinto dia útil que anteceder o final do mês de sua competência e o quinto dia útil do mês subsequente, observada a distribuição proporcional dos beneficiários por dia de pagamento. Parágrafo 4º. Para os efeitos dos parágrafos 2º e 3º deste artigo, considera-se dia útil aquele de expediente bancário com horário normal de atendimento. Parágrafo 5º. O primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária à sua concessão. Parágrafo 6º. Para os benefícios que tenham sido majorados devido à elevação do salário mínimo, o referido aumento deverá ser compensado no momento da aplicação do disposto no caput deste artigo, de acordo com normas a serem baixadas pelo social. Seção 5. Dos benefícios. Subseção 1. Da aposentadoria por invalidez. Artigo 42.
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Parágrafo 1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. Parágrafo 2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao regime geral de previdência social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Artigo 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo. Parágrafo 1º. Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida. Alínea A. Ao segurado empregado, a contar do 16º dia do afastamento da atividade ou a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30 dias. Alínea B. Ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de 30 dias. Parágrafo 2º. Durante os primeiros 15 dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário. Parágrafo 3º. Revogado. Artigo 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício, observado o disposto na seção 3, especialmente no artigo 33 desta lei. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Quando o acidentado do trabalho estiver em gozo de auxílio-doença, o valor da aposentadoria por invalidez será igual ao do auxílio-doença se este, por força de reajustamento, for superior ao previsto neste artigo. Artigo 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%. Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo, alínea A, será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal. Alínea B. Será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado. Alínea C. Cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão. Artigo 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno. Artigo 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento. Inciso 1. Quando a recuperação ocorrer dentro de 5 anos, contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará. Alínea A. De imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento, para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social, ou, alínea B, após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, para os demais segurados. Inciso 2.
quando a recuperação for parcial, ou ocorrer após o período do inciso 1, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exerce, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta à atividade. Alínea A. No seu valor integral, durante 6 meses contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade. Alínea B. Com redução de 50%, no período seguinte de 6 meses. Alínea C. Com redução de 75%, também por igual período de 6 meses, ao término do qual cessará definitivamente.